E aí a gente volta para a última eleição, então. Naquele panorama, Haddad... Foi Haddad, né? Haddad. Era o Lula, né? O Lula mentiu que era candidato. O Lula... Até faltar 20 e poucos dias da eleição. Ele sabia que não era, mas enganou a população. Exatamente. Aí ficou o Lula, aquele negócio... Bolsonaro foram para o segundo turno, e aí você vai para a França e fala aquilo que você foi para não votar em bandido. E aí o Haddad não gostou muito disso. Porque não foi para não fazer campanha com bandido. Ah, tá. Eu votei no Haddad. Eu declarei na primeira noite que votava contra o Bolsonaro e viajei, na verdade fui para Portugal, porque eu não queria fazer campanha junto com bandidos, quadrilha. Eles te convidaram? Nunca me ligaram sequer. É preciso que as pessoas saibam. Eu nunca contei isso. Nunca. Ah, não sabia. Nunca. Ninguém ligou assim, olha, eu preciso falar com você. Vamos negociar alguma coisa do seu programa e tal. Vamos vencer o Até Bolsonaro. hoje, nunca ninguém me ligou. Caramba. E a eleição estava perdida de véspera, porque era uma mentira do Lula. Ele escolheu quem para ser candidato? O Haddad. Qual era a experiência de um ano atrás do Haddad? Ter perdido... Tinha perdido, mas não é perdido. Perder a eleição é normal. Ele levou uma surra. Ele perdeu em todos os bairros de São Paulo, tirou 16% dos votos no cargo de prefeito. Esse é o homem que o Lula escolheu para ser o cara que ia encarar o antipetismo, que era a força mais avassaladora que estava registrada ali. O PT tinha perdido as eleições nas eleições, como perdeu agora. Total. Vocês vão ver, espera para ver. O povo brasileiro não é idiota como o Lula pensa. Mas então eles não ligaram para você e você não queria fazer campanha com eles, porque não acreditava... Não, porque, veja bem, estava agarrado com o Renan Calheiros. Não, claro, não, eu não tenho dúvida disso. Estava agarrado com o Eunice Oliveira, ele estava agarrado com a mesma gente. E assim, não dá para mim, percebe? Eu já engoli. Mas quando foi o rompimento seu com essa assim, tipo, não deu para mim, mas entre um e o outro eu fico do lado do PT. Quando foi esse rompimento? Não, eu votei no Haddad. Não, é mentira deles. Eu voltei da viagem e votei no Haddad. Eles disseram que você se absteve. É mentira do Lula. Mentira, eu vim e votei, declarei voto e votei. E a massa dos eleitores que votou em mim... ficou o lance da França? Foi para Portugal, então? Porque eu fui para Portugal, porque Fortaleza-Lisboa são 6 horas e 20 minutos. E é mais barata a passagem, você viaja classe econômica na boa. E eu estava exausto, cara. Eu fui operado na campanha. Eu fui fazer o debate da Globo, eu estava com a sonda pendurada na perna. Caramba. Brinquei até com eles, porque eu não vou fazer mimimi como o Bolsonaro, não sei o quê. Brinquei com eles, nem divulguei. Eu estava operado, estava exausto. Próstata. Próstata? Mas era benigna, graças a Deus. Mas eu estava com a sonda pendurada na perna aqui. Eu brincando, pega leve aí, rapaziada. Eu mostrava a sonda pendurada na perna. Fazendo um xixizinho enquanto eu tô falando. Enquanto eu tô aqui discutindo com vocês, vamos pegar leve aí. Já usei sonda, é horrível. Senão eu jogo essa sonda num de vocês e tal. Aperta aqui. Eu fico brincando, porque eu não tenho ódio no coração, nem mágoa, nem coisa nenhuma. Mas assim, o que me obriga a andar com essa gente? Não, eu até acho uma gente que destruiu o meu país, uma gente que fez da corrupção uma prática central do governo, mentirosos. Nunca mais mesmo. Ponto final. E nesse cenário agora? Sou maior, vacinado, pago meus impostos e tal, e vou votar contra o Bolsonaro. Não é porque eu tenho ódio ao Bolsonaro, é porque o Bolsonaro representa essa mesma coisa. Agora é a mesma turma, cara. Agora, putz, é a mesma turma mesmo. E nesse cenário que a gente está agora... E o mesmo modelo econômico. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Lula. O Paulo Guedes câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não veio nada novo? Nada. Ô, meu irmão brasileiro, é o petista que você não for fanático. Ouça o que eu estou ponderando. Esse modelo liquidou o Brasil. Entre 2010 e 2020, Vilela, pela primeira vez na história, o Brasil passou uma década sem crescer nada. É a pior década em matéria de crescimento dos últimos 120 anos. E em volta da gente, como tá? Agora vamos lá, 2010, 2020, 6 anos é PT na veia. 2 anos é Michel Temer, que a irresponsabilidade do Lula botou na linha de sucessão, e é a mesma gente com quem o Lula está hoje agarrado. E 2 anos o Bolsonaro, que chega à presidência da República como resultado da irresponsabilidade do Lula e do PT. Ou o povo brasileiro virou fascista e gado do dia para a noite? Essa gente votou com Lula a vida inteira. Eles não respeitam nada, nem ninguém. Vamos pro ramo da ideologia agora, que é o que tá... Essa dicotomia, esse negócio, ou é de um lado ou de outro, e o pessoal busca essa terceira via, essa coisa um pouco mais sensata e tal. Você acha que tem espaço para sensatez, tem espaço para moderação? Ou a gente está numa raiva tão grande, num ódio tão grande? Porque... A raiva e o ódio são enormes. Então, mas eles são... Isso é da gente? Não, Tava aqui não já? são eles.
Quando começou isso? São eles. Quando começou o nós contra Quem eles? introduziu isso na vida brasileira foi o Lula. Quando? Nós contra eles a vida inteira. Desde que eles entraram. Desde que eles entraram. Então, se você reparar, é a minha história, não é? Então, assim, em 1989, nós tivemos a primeira eleição direta para presidente da República. O único candidato que perdia pro Collor era o Lula. O único. O Covas ganhava do Lula, do Collor. O Brizola ganhava do Collor e o Lula era o único que perdia. Cansamos de tentar mostrar isso para ele. Se impôs, porque todo mundo era corrupto, todo mundo era safado, todo mundo era contra o povo, todo mundo era contra o pobre, só ele que era honrado, só ele que era sério, só petista e tal. Tomou uma surra e nos deu o Collor. Lá atrás ele já tinha ficado contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral. Por ele o Maluf tinha ganho para merdalhar o Brasil mais ainda do que já estava sofrido o país, né? E ele explorar a tragédia do Brasil. É um chupa-sangue, a vida inteira foi. Botou para fora a Beth Mendes e o Ayrton Soares, porque votaram no Tancredo. Por ele, ficou contra a Constituinte. Isso tudo são caminhos. Ficou contra o plano real. Não, pior é o seguinte, na noite do impeachment que nós fizemos juntos, eu era governador. O Itamar avisou para mim, para o Fernando Henrique e para o Tasso, que não ia assumir a presidência da República. Eu contei poucas vezes essa história. Por quê? Como não vou fazer? Não, porque o Quércia e o Fleury estão com a faca no meu pescoço exigindo nomear o ministro da Fazenda. Cara. E o Lula me avisou que vai para a oposição. E nessa condição eu não posso governar, porque eu não vou entregar o Ministério da Fazenda para o Quércia, por razões né, de corrupção, o cacete a quatro. E se o PT for para a oposição, enfraquece o governo, porque tem que ser um governo de união nacional e tal. Aí fomos para o telefone, eu, Fernando Henrique, Tasso, para ligar, eu falo com o Lula, pô, Lula, isso é irresponsável. Nós lutamos o impeachment, passamos... Qual é a consequência óbvia do impeachment? A posse do vice. Aí agora tu vai para a oposição por oportunismo, quer que o Brasil se desastre. E nós do PSDB, eu era na época o único governador do PSDB, tinha ajudado a fundar o PSDB, e nós vamos para a oposição também, muito bonito isso, a irresponsabilidade da gente jogar o Brasil no desastre para explorar o desastre e a gente se eleger. Não, mas você sabe, o PT é assim mesmo, não sei o que e tal. Expulsou a Erundina, porque o Itamar nomeou. Percebe por que entorna? É porque eu engoli demais, cara. O mal que esse cidadão tem feito ao Brasil já é muito maior do que o bem que ele fez. Mas me parece que o Lula tem um ego absurdamente... É doente. É doentio. E agora está piorado. Por quê? Porque ele tinha alguns amigos muito sérios. Márcio Tomás Bastos, Cuxiquem, Marco Aurélio Garcia, e todos eles morreram. Hoje o Lula está cercado de puxa-saco de quinta categoria, que só diz parabéns, maravilha, maravilhoso. Que vai bater Ninguém diz nada para as maluquices que o Lula fala, para as bobagens que ele faz, porque ele agora considera que o crime compensa. E assim, não quer debater comigo, não quer debater com ninguém, quer se eleger sem dar opinião de nada, só pela negação do Bolsonaro, como se a gente pudesse resolver o drama do Brasil sem debater, sem envolver o nosso povo, para entender as coisas. Não, todo mundo tem que ir pelo beijo votar no São Lula, porque diz que agora a eleição é ele ou o fascismo. Espera um pouquinho. Eu não sou fascista, não tenho nada a ver com o Bolsonaro nem com o Lula, eu sou outra coisa. E é claro, a proposta é escrita. Não fujo do debate, estou aqui no podcast porque considero importante falar com a juventude brasileira, falar dos problemas, dizer eu não me deixo o povo decidir, cara.